O Mahito é um dos personagens mais interessantes de Jujutsu, já que diferente de outras maldições que foram introduzidas junto a ele, o Mahito não tem um grande objetivo como acabar com o Gojo ou trazer o Sukuna pro lado deles. Ele faz isso porque ele convém e porque é divertido pra ele. Tanto que ele não se importa em ir contra esses planos se for conveniente pra ele, papo de que mesmo ele sabendo que trazer o Sukuna pro lado dele seria bem mais benéfico, o Mahito só decide que vai acabar com o Itadori e por consequência com o Sukuna que tava dentro dele, porque é isso, né? Porque aquela era literalmente a vontade dele. Não sendo pra menos, o Gege trabalha muito o Mahito como um grande contraponto a tudo que o Itadori é dentro de Jujutsu. Maior até mesmo que o próprio Sukuna. Então, vamos falar do Mahito porque esse personagem é só muito interessante mesmo, né? Então. E bem, eu sou o Felipe e esse bagulho do Mahito ser literalmente um grande contraponto pro Itadori eu acho simplesmente genial, já que a gente tá acostumado desde muito tempo que o vilão central é o grande contraponto do protagonista. Papo da gente não só ver isso em séries, filmes e jogos, mas em animes isso também é bem comum. Até porque, né, grande vilão final tem que ser o grande contraponto do protagonista, porque, né, protagonista. Tipo o que rola em Boku no Hero, a gente acompanha o Deku e o grande contraponto do Deku é o Shigaraki barra All For One, que por consequência é o grande vilão final e ele meio que também representa tudo de oposto que o Deku acredita. E indo além onde esse bagulho fica bem mais escrachado é em Isekai. A gente tem literalmente o herói e o rei demônio. Um é literalmente o grande contraponto do outro e o herói vai literalmente pra outro mundo pra poder enfrentar o grande rei demônio. Ou seja, esse bagulho do nêmesis do protagonista ser também o vilão central da obra, o grande mal que assola a obra, é bem comum e isso não faz esse plot ser ruim, bem pelo contrário, se ele fosse ruim ele não ia ser tanto usado. Só que o Gege olha pra isso e literalmente ignora e me cria o Mahito, já que antes a gente esperava que o Sukuna fosse esse grande contraponto do Itadori, o grande vilão final da obra ser aquele que é literalmente o oposto a tudo que o protagonista é e acredita. Tanto que por isso eu acho que muita gente esperava que de alguma forma lá no final da obra o Itadori fosse conseguir lidar com o Sukuna sozinho, quando não, durante toda a obra o Gege vinha mostrando pra gente que o Sukuna nunca foi o grande vilão do Itadori, e sim o grande vilão final de Jujutsu. E mesmo sendo o protagonista, o Itadori não é basicamente tudo que a obra tem e tudo que ela representa. E por isso a luta final com o Sukuna tá meio que sendo todo mundo batendo no Sukuna e com sorte ele perde. Só que pra fechar esse buraco, o Gege cria o Mahito, a maldição que surge a partir dos humanos, como representação dos piores aspectos dos mesmos. Tanto que o Mahito é alguém covarde, cruel, aproveitador e egoísta, já que mesmo carregando o potencial pra se tornar meio que um verdadeiro humano, por ser uma maldição, o Mahito acaba transmitindo, em essência, os piores aspectos humanos. O que literalmente cai como contraponto do Itadori, um bagulho que também se reflete bem na filosofia e no objetivo do Itadori. O Itadori se torna um feiticeiro e passa a viver pra tentar salvar o máximo de pessoas possíveis, sim, por consequência fazendo também o que o avô dele pediu a ele, ajudar os outros. O Mahito, por sua essência, surge como um contraponto do Itadori. Ele é uma maldição e vive pra literalmente amaldiçoar as pessoas das piores formas possíveis, dando as piores idas de F pra elas que ele conseguir. O Itadori é um feiticeiro pra ajudar os outros, o Mahito é uma maldição pra amaldiçoar os outros. O que por consequência não só coloca os dois como opostos, mas também faz os dois seguirem literalmente a sua natureza e a sua própria essência. E por isso o Mahito acaba sendo mais o vilão do Itadori do que o próprio Sukuna, tanto que foi ele que conseguiu fazer o Itadori mudar e o único personagem dentro da obra que conseguiu quebrar o Itadori. E cara, eu acho simplesmente genial essa forma que o Gege trabalha a relação Mahito e Itadori, já que mesmo não tendo capacidade pra ser o grande vilão do final da obra, porque né, Gojo só é muito enfiar a porrada nele em papo de 2 palitos, ele ainda assim consegue ser um vilão que consegue cumprir perfeitamente o papel dele de ser um oposto pra o Itadori. E isso mesmo o Gege pegando mais uma vez um outro caminho diferente, ele acaba a construção do Mahito com o Itadori não no fim, mas sim na metade da obra. Porque papo, querendo ou não, a gente tá muito acostumado a ver obras que pegam o protagonista, pegam o grande vilão e conclui esse arco entre eles dois só no fim da obra, junto à conclusão da própria obra. Só que o Gege faz questão de não fazer isso com o Itadori, concluindo assim o arco dele com o Mahito na metade da obra, o que dá pra gente a oportunidade de ver todas as consequências e o peso que teve aquele vilão com o protagonista. A partir dos eventos de Shibuya e da queda do Mahito, a gente passa a ver os efeitos da mais pura essência do mundo Jujutsu no Itadori. Tanto que é só durante o fim da luta contra o Mahito e depois dela que o Itadori passa a se ver como engrenagem, parte de algo maior com uma única função, amaldiçoar e ser amaldiçoado. Mas ainda assim, isso não muda o fato de que essa parada do Mahito ser o grande nêmesis do Itadori e não o Sukuna acaba caindo muito pra o papo de gosto pessoal. Já que, né, Sukuna deveria fazer esse papel, outro só pode ser tipo eu e gostar muito da forma que a obra usa o Mahito pra com o Itadori. Contudo, a forma que Jujutsu acaba trabalhando e introduzindo o Mahito é algo que quebra muito
muito padrão e eu acho muito interessante essa forma que o Gege aborda ele, falando especificamente do Mahito e não Mahito X Itadori, porque capa do vídeo ser Mahito. O Gege acaba usando o Mahito não só pra servir desse contraponto com o Itadori, mas também pra mostrar pra gente o que realmente é uma maldição em essência, já que diferente de outras maldições, tipo a Hanami, o Dagon ou o Jogo, que ainda minimamente se importam uns com os outros, tipo quando a Hanami vai frente ao Gojo pra tentar salvar o Jogo, ou quando o Jogo se desespera lá na estação pra com o Gojo não finalizar a Hanami, o Mahito meio que não liga pra nada disso. A natureza dele, a capacidade dele de ver e manipular as almas dá ele um entendimento maior de que nada daquilo é realmente especial ou muito menos importante. E é por causa disso que em boa parte da obra a gente vê o Mahito agindo exatamente assim, como uma maldição. Ele passa a literalmente só querer evoluir e enquanto faz isso, cumprir a função natural dele, a função que foi imposta a ele. Ele é uma maldição e maldições amaldiçoam e por isso ele faz literalmente isso. Como eu falei pra vocês lá no começo do vídeo, Mahito não se atrela profundamente aos grandes objetivos das outras maldições que estão com ele. Ele vai fazer o que é conveniente pra ele e talvez divertido, mas em 100% dos casos ele vai colocar o que é relevante pra ele em primeiro lugar, o que mais uma vez difere o Mahito de outros grandes vilões, que mesmo sendo vilões, eles ainda se importam com alguma coisa em volta deles, além deles mesmos. E isso, claro, com raras exceções que sim, eu sei que tem vilões tipo o Muzan que liga só pra ele. Ou até mesmo o próprio Sukuna, o que querendo ou não também acaba favorecendo o próprio Mahito. A gente vê várias vezes dentro da obra de Jutsu que os egoístas sempre têm vantagem no mundo da feitiçaria. E o Mahito ter literalmente em essência as piores características humanas e uma delas ser literalmente o egoísmo faz o Mahito ser um feiticeiro melhor, ou no caso uma maldição melhor. Tanto que quando a gente olha pra toda a trajetória e construção do Mahito dentro de Jutsu, acaba se refletindo muito numa frase que é dita em relação ao Sukuna: feiticeiros ou maldições, não importa, só aqueles que são extremamente egoístas e com um senso avassalador de si mesmos são capazes de transcender. E é exatamente isso que rola no fim da luta do Mahito com o Itadori. O senso avassalador de si mesmo que o Mahito carrega com ele faz ele transcender. E além de tudo isso, o Gege também usa muito o Mahito para mostrar pra gente como as maldições podem ser cruel, e paralelo a isso ele também trabalha um desenvolvimento absurdo pro Yuji, já que dificilmente ele conseguiria fazer a mesma coisa usando o Sukuna, porque se o Sukuna tivesse mais participações na obra só não ia ter obra, porque ele ia mandar todo mundo muito de ralo. E sinceramente eu acho que é tudo isso que o Gege consegue usar o Mahito para trabalhar e aprofundar e expandir a obra que faz ele ser um personagem tão interessante, por mais que eu acho que os fãs da Nobara não gostam muito dele e do Nanami também não. Mas dito isso, fala aí, o que vocês acham do Mahito e de toda a forma que ele é trabalhado e construído e apresentado na obra? Se tu gostou do vídeo, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho, fazendo isso sempre vai ser notificado quando sair vídeo novo e assim não vai estar perdendo os futuros conteúdos. São um papo de 3 notificações por semana e o que tu não quiser ver, tu arrasta pro lado, o que tu quer ver, tu clica em cima. Deixa o like também, o like me ajuda muito, enfim, fiquem todos bem, a gente se vê numa próxima, é meio que isso, falou!